dia 9 de junho de 2025. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do Poder Legislativo Municipal de Caibaté. Agradeço a presença de todos, do assessor jurídico, Daniel, seu Rui Márcio Sodré, a equipe da Ponto Com, a Bianca Mineto, e convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para realizar a chamada nominal dos vereadores, com consequente assinatura dos presentes no respectivo livro, fazendo as respectivas anotações que forem necessárias. Vilce Carme da Silva Rocha. Juliana Alves de Oliveira. Presente. Mariela Maciel Olegário. Presente. Margarete da Silva de Souza. Presente. Deusa Maria Marques. Presente. Roberto Bach. Presente. Sebastião Tunes da Rosa. Vamoci Pires de Arruda. Presente. Walter Edson Steinhaus. Presente. Convido a vereadora Mariela Maciel Olegário, da bancada do PL, para fazer a leitura de um trecho bíblico. Meu boa noite. Salmo 103, versículo 1. Bendizei, ó minha alma, ó Senhor. Senhor, meu Deus, vós sois grande, envolvido, Deus, como de vã palavra, Senhor. Obrigado, colega. Convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para fazer a leitura da ata número 1300 de 2025, da sessão legislativa ordinária do dia de 26 de maio de 2025. Ata 1300/2025, aos 26 dias do mês de maio do ano de 2025, às 19 horas, nas dependências da Câmara de Vereadores de Caibaté. Sessão legislativa ordinária, com a presença dos vereadores Vilce Carme da Silva Rocha, Juliana Alves de Oliveira, Margarete da Silva de Souza, Mariela Maciel Olegário, Deusa Maria Marques, Roberto Bach, Sebastião Tunes da Rosa, Valmoci Pires de Arruda e Walter Edson Steinhaus. Foram abertos trabalhos pelo presidente e vereador Roberto Bach. E saudou os colegas vereadores e os demais presentes. Posteriormente, foi realizada a chamada nominal dos vereadores, com consequente assinatura dos presentes, no respectivo livro. Após a vereadora Juliana Alves de Oliveira, da deputada Investido, prefeito efetuou a leitura de um trecho bíblico. Passou-se para o pequeno expediente, onde o presidente solicitou à primeira secretária, a Margarete Souza, a leitura da ata número 1199/2025, da sessão legislativa ordinária do dia 12 de maio de 2025. Colocada em discussão, após a votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se para a ordem do dia, matérias iniciativas do Poder Executivo, projeto de lei 62/2025. Abre crédito adicional especial orçamento vigente, colocado em discussão, após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 63/2025, abre crédito adicional especial orçamento vigente. Colocado em discussão, após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei 54/2025, autoriza o Poder Executivo a conceder a subvenção à Associação Hospitalar Voluntária para aquisição de medicamentos. Colocado em discussão, os vereadores Vamoci Pires de Arruda e Walter Edson Steinhaus manifestaram. Além disso, houve a solicitação de especificação dos vereadores nas emendas positivas, após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 75/2025, abre crédito adicional especial ao orçamento vigente. Colocado em votação, a vereadora Deusa Maria Marques manifestou solicitando dispensa de leitura. Após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 66/2025. Autoriza o pagamento antecipado da metade da gratificação natalina
aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas do município. Colocado em discussão, após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 67/2005 abre crédito adicional especial orçamento. Colocado em discussão, vereadora Neuza Maria Marques solicitou dispensa da leitura. Após manifestaram os vereadores Roberto Bach e Walter Eder Steinhaus. Após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 78/2025 abre crédito adicional especial ao orçamento vigente. Colocado em discussão, vereadores Sebastião Turques da Rosa, Walter Eder Steinhaus e Roberto Bach manifestaram-se. Após colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Matéria administrativa do Poder Legislativo. Projeto de Lei do Poder Legislativo 4/2005. Dispõe sobre a antecipação de gratificação natalina dos servidores e vereadores do Poder Legislativo de Caibaté e da outra presidente. Colocada em discussão, após colocada em votação, foi aprovado por unanimidade. Uma indicação do vereador Walter de Steinhaus, da bancada do MDB. Foi lida, houve a manifestação do vereador e a posse encaminhada à ordem competente. Duas indicações do vereador Roberto Bach, da bancada progressista. Foi lida, houve a manifestação do vereador e a posse encaminhada à ordem competente. Uma indicação da vereadora Gil Carme da Silva Rocha, da bancada do MDB. Foi lida, não houve a manifestação da vereadora e a posse encaminhada ao órgão competente. Pedido da informação do vereador Roberto Bach, da bancada do foi lida, houve a manifestação do vereador e a posse encaminhada ao órgão competente. Passou-se para um grande expediente, a manifestação de um representante da comunidade da linha Caró, após os vereadores manifestaram-se Mariela Maciel Legário, Neuza Maria Marques, Sebastião Antunes da Rosa, Margarete da Silva de Souza, Walter Edith Steinhaus, Juliana Alves de Oliveira, Roberto Bach, Vamos de Arruda e Gil Carme da Silva Rocha. Ao finalizar, o presidente agradeceu a todos pela presença e nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a presente sessão legislativa ordinária. Convocou a próxima sessão legislativa ordinária para o dia 9 de junho de 2025, às 19 horas. E data, senhor presidente. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à ordem do dia das matérias de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei número 69 de 2025. Abre crédito adicional especial orçamento vigente. Parecer jurídico favorável. Parecer favorável das comissões regimentais. Convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para fazer a leitura do respectivo projeto de lei. Mensagem número 69/2025. Caibaté, 30 de maio de 2025. Vimos, senhor presidente, encaminhamos a prestação do Poder Legislativo projeto de lei 69/2025, que abre crédito adicional especial orçamento vigente. Cuida-se projeto de lei que autoriza o Poder Público realizar a abertura de crédito adicional especial orçamento vigente, no valor de R$ 87.275,28. A necessidade da abertura de crédito é consequência da transferência de recursos da União ao município de Caibaté, Rio Grande do Sul, para execução de ações da Defesa Civil, conforme portaria 1373, de 12 de maio de 2025, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Solicitamos a votação e aprovação desse projeto de lei. Sendo que se apresentar para o momento, ficamos no aguardo da manifestação da Casa. Atenciosamente, Daniel Ciprinerter, prefeito municipal. E o senhor Roberto Bach, o digno presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, Rio Grande do Sul. Projeto de Lei 69/2025. De 30 de maio de 2025, abre crédito adicional especial orçamento vigente. Preâmbulo legal. Artigo 1º. Fica aberto crédito adicional especial orçamento vigente no valor de R$ 87.275,28, sobre as seguintes classificações: Governo Municipal. Código 0201061820 e 125, atividade 2046. Atendimento à população em caso de emergência ou calamidade pública.
3.3.9.032.0000. Material bem ou serviço para distribuição gratuita, R$ 67.879,92. Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente, código 0801-041-220-110. Atividade 2013. Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio e Meio Ambiente. 3.3.9.030.0000. Material de R$ 19.395,36. Total. R$ 87.275,28. Artigo 2º. Servirá de recurso financeiro para a cobertura das despesas autorizadas no artigo anterior, o valor de R$ 87.275,28, proveniente do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para execução de ações da Defesa Civil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Daniel Petinherque, Prefeito Municipal. Registro e Publicação. Adilson Bento, Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura desta portaria de 373, visto que foi bem esclarecido no projeto de lei anterior. Certo, colega. Podemos dispensar, colegas? Certo. Coloco o respectivo projeto de lei em discussão. Mensagem 70/2020. Encerrada a discussão, coloco o respectivo projeto de lei em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 70 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário, servidor do cargo de psicóloga e da outras providências. Parecer jurídico favorável. Parecer favorável das comissões regimentais. Convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para fazer a leitura do respectivo projeto de lei. 2025, cai bater demais 2025. Encaminhamos a apresentação do Poder Legislativo, projeto de lei 70/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário servidor do cargo de psicóloga e da outra providência. Este projeto de lei para fim de autorizar a contratação em caráter temporário e excepcional de psicólogos, objetivando a demanda na Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, diante do vencimento contratual da psicóloga necessária aos serviços da Secretaria de Educação, encontra-se em desfalque na citada Secretaria. Uma vez que, perante alta demanda de serviço, ausência de mão de obra disponível e concurso público vigente, a solução viável no presente momento é a contratação em caráter temporário e excepcional de um servidor do cargo de psicólogo. Desta forma, solicitamos a votação e aprovação desse projeto de lei. Sendo que se apresentar para o momento, ficamos no aguardo da manifestação da Casa. Atenciosamente, Daniel Petinherque, Prefeito Municipal, e o senhor Roberto Bach, vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté. Projeto de Lei 70/2025, de 30 de maio de 2020, autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário o servidor de cargo de psicólogo e da outra providência, preâmbulo legal. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário no excepcional interesse público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, um servidor para exercer suas funções no serviço público municipal vinculado à Secretaria de Educação, Cultura e Turismo das seguintes categorias funcionais. Quantidade 1. Denominação psicólogo. Jornada 20 horas semanais. Padrão de vestimenta R$ 3.275,74. Artigo 5. O contrato de natureza administrativa terá duração máxima de até 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, verificada a necessidade da contratação ou qualquer outra situação de interesse público. Parágrafo único. Será utilizado para o cumprimento da vaga autorizada por esta lei
lista de classificação e concurso público ser vigente ou em processo seletivo. Artigo 3º. A remuneração do servidor do quadro geral contratado será calculada pelo padrão do interesse salarial estabelecido no artigo 26 da Lei 891/2005. Parágrafo 1º. Os servidores contratados, além de remuneração decretada administrativo, farão jus à gratificação natalina anual ou proporcional, férias anuais ou proporcionais acrescidas do texto constitucional gozadas ou indenizadas, conforme for o caso, exceto se as iniciativas da restrição partido contratado e vale alimentação instituído em lei principal. Artigo 4º. Servidores contratados serão inscritos no EFS e contribuirão compulsoriamente ao regime geral de previdência, com a contribuição patronal pertinente a cargo do benefício. Aplica-se a contratação temporária decretada pela lei o regime jurídico dos servidores municipais. Lei 1997/2006, especialmente aquelas estabelecidas no artigo 191 e seguintes desta lei no que couber. As requisitos de documento são aqueles previstos nas leis 1891/2005, inclusive seu anexo primeiro, considerando o carga horária definida nesta lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias específicas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Daniel Kupinherter, prefeito municipal, registro público segunda-feira, adjunto secretário de Administração e Planejamento. Coloco o respectivo projeto de lei em discussão. Vereador Walter, à vontade. Projeto aqui. Da forma atual. Mas que é um projeto dentro da saúde. Não. Mais alguém? Passo então os trabalhos para a minha vice aqui, que eu quero ir lá falar do projeto. Com a palavra, vereador Roberto Bach. Obrigado, colega. Na verdade, como o vereador Walter falou, também queria comentar um pouco que isso aqui nada mais é que venceu um contrato, né, colega, de uma psicóloga. Então, na verdade, nós não podemos ficar na prefeitura, na secretaria, sem termos psicólogo. Então, nada mais é que nós aprovarmos a necessidade para nós não ficarmos sem psicólogo, né? Então, como o vereador falou, acho que todos nós concordamos e aprovaremos, né? Tá bom? Encerrada a discussão, coloco o respectivo projeto de lei em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 71 de 2025. Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário, 2 servidores do cargo de servente e da outras providências. Parecer jurídico favorável. Parecer favorável das comissões regimentais. Convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para fazer a leitura do respectivo projeto de lei. Número 71/2025, vai bater até maio de 2025. Encaminhamos a prestação do Poder Legislativo, projeto de lei 71/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter temporário 2 servidores do cargo de servente e da outra providência. Esse projeto de lei para fins de autorizar a contratação em caráter temporário e excepcional de serventes, objetivando suprir a demanda na Secretaria de Educação Pública. A necessidade de contratação surge mediante o inevitável afastamento de uma servente que está grávida, além disso,
Há também contratos com setores no cargo do serviço para vencer, sem possibilidade de renovação. Portanto, perante a alta demanda de serviço, pouca mão de obra disponível ao dentro do confiável, o presente momento, e a contratação em caráter temporário excepcional de duas servidoras do cargo de serviço, uma para suprir necessidade fechada pelo afastamento a serviço de graça e outra contratação para suprir a mão de obra diante dos vencimentos dos contratos. Dessa forma, busca-se manter em bom funcionamento da educação do serviço que está aberta, portanto, a votação e aprovação desse projeto de lei. Temos que se apresentar para o momento, estamos no aguardo da manifestação da Casa, atenciosamente, Daniel Pinheiro, prefeito municipal, Sr. Roberto Bach, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, Rio Grande do Sul. Projeto de lei 71, 2020, de 30 de maio de 2020, autoriza o Executivo a contratar em caráter temporário os servidores do cargo de serviço e de outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário no excepcional interesse por os termos do artigo 37 da Constituição Federal, 2 servidores para exercer funções o serviço vinculado à Secretaria Municipal de Educação Pública das seguintes categorias funcionais: quantidade 2, terminação pendente, jornada 44 horas a mais, vencimento padrão por R$ 1.537,77. Artigo 2º. O contrato de natureza administrativa terá duração máxima de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período. Verifique a necessidade de contratação de qualquer outra situação de interesse. Parágrafo único. Será utilizada dentro da vaga autorizada nesta lei lista de qualificados com o devidamente ou em processo seletivo. Artigo 3º. A remuneração do servidor do quadro geral contratado será calculado pelo padrão de interesse salarial estabelecido no artigo 26 da Lei de 1891/2025. Parágrafo 1º. Os servidores contratados, além de remuneração, retrata esse artigo para um juiz de gratificação natalina anual ou proporcional, férias anuais ou proporcionais acrescidas no terço da Constitucional gozadas ou indenizadas conforme for o caso, exceto se as iniciativas da rescisão partida contratada e vale alimentação distribuída em lei municipal. Os servidores contratados serão inscritos na EPS, contribuirão no pagamento ao regime geral da Previdência com a contribuição patronal pertinente ao cargo do município. Artigo 5º. Da contratação temporária de que se trata esta lei, o regime jurídico dos servidores municipais. Lei 1937/2006, e especialmente aquelas estabelecidas pelo artigo 191, seguintes dessa lei, o que couber. Artigo 3º. As atribuições e direitos do provimento são aqueles previstos na Lei 1891/2005, inclusive do anexo 1º, considerando com carga horária a definida nessa lei. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta das dotações orçamentárias especificadas à Secretaria Municipal de Educação Pública. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Daniel Pinheiro, prefeito municipal, registro público, Adilson Penso, secretário de Administração e Planejamento. Senhor presidente, mais uma vez, esses contratos, eles vêm por falta de concurso, o qual está sendo, então, providenciado para o jurídico da prefeitura, e mais uma vez ele vai ter a palavra para explicar aos munícipes, né, tudo o que está acontecendo quanto à demora do concurso. Eu voto a favor também desse projeto e acredito que, claro, que é bom para Caibaté, como todos aqui sempre falam, nós votamos. E o concurso está chegando. Muito bem. Colocando, então, o respectivo projeto de lei em discussão. Vereadora Neuza já falou. Vereadora Margareta, já passo para você, tá, Val? Vereadora Margareta, à vontade. Perante esse projeto,
ele, como bem na mensagem, contrato no lugar de uma servente que vai entrar em deixa representante, que é no Correio, e outra servidora é também numa escola da cidade, Escola São Carlos. Daí peço a vocês, colegas servidores da PROC, esse projeto, para não ficar sem serventes dessa escola. E já tem a seleção pública já está feita a seleção pública, é só seguir a ordem. Seria isso. Perfeito, colega. Vereador Valca, falado. É outro projeto que ele vem dentro da saúde e dentro da educação. Então, enquanto não houver nós temos que aprovar, são necessidades dentro da saída. Nós, como vereadores, teremos que aprovar até ser aprovado. E veio então, dar explicações. Perfeito. Mais alguém? Vereadora Neuza assume de novo o cargo, eu vou lá falar sobre esse projeto. E, senhor presidente, com a palavra novamente o vereador Naná. Como os colegas falaram, a vereadora Chica, a vereadora Neuza e o vereador Walter, todos nós concordamos da necessidade, caso de uma das serventes estar grávida, né? Então, na verdade, vai ser uma servente, né? E vai se aumentar o quadro. E como o vereador Walter explicou muito bem, daqui a pouco nós vamos ter a explicação do assessor jurídico Daniel Schultz, sobre o caso do concurso público. Então, nós, como o vereador Walter disse, nós precisamos aprovar, porque existe a necessidade, né? Mas se Deus quiser, vai dar certo o nosso concurso público, né? Todos nós aguardamos, toda a sociedade. Mas era isso aí. Mais alguém se manifestar? Coloco o respectivo projeto de lei em discussão. Encerrada a discussão, coloco o respectivo projeto de lei em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 72 de 2025. Altera a lei número 1516 de 1998, que cria o Conselho Municipal de Desportos. Parecer jurídico favorável. Parecer favorável das comissões regimentais. Convido a primeira secretária, Margareta da Silva de Souza, para fazer a leitura do respectivo projeto de lei. Mensagem 72, do Gabinete do Prefeito para o Poder Legislativo. O senhor vereador Roberto Bach, que presidente da Câmara de Vereadores nesta cidade. Eu cumprimentá-lo cordialmente. Vimos encaminhar o projeto de lei 72 de 2025, que altera a lei 1506 1998, que cria o Conselho Municipal de Desportos, considerando o que segue. Artigo 2º da lei que cria o Conselho Municipal de Desportos, estabelecida um rol de nada menos de 16 entidades e comunidades da zona urbana e rural, para compor o Conselho, o que tornou impraticável a aplicação da lei. Não raro, ao longo dos anos, a nomenclatura dos conselheiros sequer obedecia o disposto na lei. Na realidade, a lei, que data do ano de 1998, ultrapassa 25 anos de sua criação, em época que ainda havia comunidades interioranas constituídas por grandes de membros. Porém, o fenômeno do êxodo rural acabou por diminuir em número os moradores da zona rural. E, por conseguinte, muitas dessas entidades estão até desativadas. De outra banda, mesmo as entidades urbanas estão com dificuldades de manter associados, ou que pessoas que para representam em conselhos cuja atuação é voluntária. Dito isso, o artigo 2º estabelece 10 membros, que estão divididos em duas categorias. Uma da sociedade organizada e outra a de representantes de órgãos governamentais das três esferas. Também, há importante alteração na lei original que tange a organização do regramento disciplinar. As competições que sequer previa a defesa de partícipes de jogos em eventual
a acusação de prática antidesportiva, que agora tem previsão legal. Da mesma forma, o projeto de lei contempla a fase recursal de eventuais penalizações decorrentes de atos que ocorram nas competições. É nessa linha o projeto é inovador, ao prever que parte da penalidade aplicada pode ser transacionada com pagamento de cestas básicas a serem destinadas a entidades assistenciais, no caso de suspensão que superem a 6 meses. Basicamente, essas são as regras gerais do novo Conselho Municipal de Desporto, que está em gestação e que tem proximidade do primeiro evento realizado para os próximos, querendo a aprovação com brevidade do projeto de lei. Aguardando a aprovação sobre os eventos, o assessoramento Daniel Pepinhar, sendo prefeito municipal. Projeto de Lei 62/2020 altera a Lei 1506/1998, que cria o Conselho Municipal de Desporto. Daniel Pepinhar, sendo prefeito municipal, decaiba serão suas atribuições legais para saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei 1506/1998 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Desporto, CMD, será constituído por 10 membros, dos quais 5 membros representativos da sociedade civil, 5 membros representativos de órgãos governamentais. Parágrafo 1º. Os membros da sociedade civil serão indicados ao prefeito municipal para a homologação pela coordenadoria de esporte, devendo ser representativos de sociedades, entidades, sindicatos, cooperativas ou outras afins. Parágrafo 2º. Os membros representativos dos órgãos governamentais serão indicados ao prefeito municipal para homologação pela coordenadoria de esporte, devendo ser representativos de quaisquer órgãos governamentais do município, seja das esferas federal, estadual ou municipal. Parágrafo 5º, que o parágrafo 3º e 4º foi extinto. Ocorrendo a vacância do recurso do mandato, a coordenadoria indicará membros executivo, respeitada a representação que trata os incisos 1º e 2º. Artigo 2º. Alterado o caput do artigo 3º da Lei 98/2018, incluídos parágrafo 4º, 5º e 6º, com a seguinte redação. Artigo 3º. O CND será dirigido por uma comissão executiva composta de um presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, tesoureiro, segundo tesoureiro. Parágrafo 4º. Os membros do Conselho Deliberativo do CBD que trata o caput administrativo terão a incumbência de apurar com base em súmula de fatos relatados de forma extraordinária, julgar e penalizar ou são torcedores, dirigentes de equipes ou atletas que participem das competições, ainda que na condição de espectadores, na forma regulamentar. Parágrafo 5º. Deverá ser fornecida cópia integral aos acusados, representados pelo diretor responsável da equipe, para querendo apresentar a defesa na forma regulamentar. Parágrafo 3º. Do julgamento dos fatos pelo CND, o órgão designado para tal, considerando a defesa, caso apresentada, caberá recurso a ser apreciado e julgado pela comissão disciplinar. Parágrafo 7º. Na forma regulamentar, o julgamento dos fatos em partidas disputadas, quaisquer que sejam acusados, poderão ser julgados por liga ou equipe disciplinar conveniada com o CMD, cabendo considerar o processamento da fase recursal. Artigo 3º. Fica alterada a redação do artigo 4º da Lei 98/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Além da diretriz executiva, do que trata o artigo 3º, o CMD contará com um comitê disciplinar, formado por 3 membros titulares e 2 suplentes, composto por, no mínimo, um advogado que integra a estrutura administrativa pública e um membro de cada um dos segmentos representativos de que trata o artigo 2º. Parágrafo 1º. Os suplentes deverão ser representativos na ordem estabelecida no artigo 2º.
e serão convocados sempre que houver ausência ou vacância de um dos titulares. Parágrafo 2º. A incumbência da comissão disciplinar receber, apreciar e julgar os recursos de penalidades aplicadas à equipe dirigente dos atletas, o que é ou todo aquele que participar de eventos antidesportivos no município ou fora dele, em representação do desporto municipal. Parágrafo 3º. A aplicação de penalidades serão oferecidas aos penalizados proposta de transação punitiva sem prejuízo de suspensão parcial conforme a circunstância, cuja arrecadação deverá reverter a entidades sociais assistenciais ou beneficentes do município. Gabinete do Prefeito de Caibaté, Rio Grande do Sul, em 1º de julho de 2025, Daniel Steffenherzer, Prefeito Municipal, Adilson Bento, Secretário Municipal de Administração e Planejamento. Coloco o respectivo projeto de lei em discussão. Encerrada a discussão, coloco o respectivo projeto de lei em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os que discordam manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora às matérias de iniciativa do Poder Legislativo. 2 indicações do vereador Roberto Wagner da bancada do PP. Convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para fazer a leitura das referidas indicações. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador que escreve com fundamento o artigo 187 e 22 e 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, vem respeitosamente apresentar a seguinte indicação. Indica o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que promova estudo técnico de engenharia, com elaboração de projeto de drenagem, contenção de águas fluviais, nivelamento, na localidade situada da rodovia RS Sul, e mediações da área conhecida como Antiga Ípica neste município. A solicitação compreende, especialmente, a implantação do sistema de equipamento adequado em colocação de correções de desnível existentes, a fim de evitar que barro, lama, água avancem sobre o leito da rodovia pavimentada, especialmente em este período de chuva. Justificativa. A proposição decorrente de vistoria no loco e a manifestação da população local que apontam que em dias chuvosos ocorre significativa escorrência de barro em costa da pista asfáltica, imputando ao longo escorregadio que encobre totalmente a via e oferece isso à segurança local, segurança do motorista e pedestre. A situação tem gerado sensação de descuido e abandono, conforme relatos por município, além de comprometer a visibilidade, a trafegabilidade do trecho. Imagens que comprovam a gravidade do problema, forçando a necessidade de providências estruturais urgentes. Trata-se de demanda antiga e recorrente, cuja a solução depende da adoção de projeto de engenharia ou execução de obras de canalização pluvial, a fim de preservar a integridade da via pública e garantir segurança à coletividade. Assim, solicita-se ao Executivo que avalie tecnicamente a viabilidade da intervenção sugerida, e, sendo possível, inclua a demanda no cronograma de obras prioritárias, em respeito à segurança da via e à boa junção dos recursos públicos às sessões da Câmara Municipal do Rio Grande do Sul em 6 de junho de 2025, sendo que tínhamos, por momento, atentosamente ao senhor prefeito municipal de Caibaté, vereador Naná, bancado progressista. Senhor presidente, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que é Sérgio Roberto Wagner, as atribuições que ele confere ao artigo 187 e 22, do 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caibaté, bem respeitosamente apresente a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que promova a implantação de condutores de transição horizontal com tachões em diversos cruzamentos da zona urbana do município de Caibaté,
com o objetivo de reforçar a organização viária, a garantir a previsibilidade das manobras e contribuir para a segurança de motoristas e pedestres. A presente solicitação contempla, além do cruzamento da rua Cefrim e a Avenida Santa Lúcia, a demanda pedida pelo ex-vereador Charley Willer, requerida dessa indicação, os seguintes trechos, entre a Rua Dom Schneider e Dom Hermeto Pinheiro, entre a Avenida Cristiano Teixeira Machado e 15 de Maio, entre a Avenida Cristiano Teixeira Machado e Rua Caró, entre a Rua Caró e a Avenida Reinaldo Raupental, entre a Avenida Reinaldo Raupental e a Rua 15 de Maio, entre a Rua 15 de Maio e a Avenida Dom Hermeto Pinheiro. Justificativa a adoção dos condutores de trânsito com tachões, como já vem sendo implementada, em alguns pontos da cidade, é uma medida eficaz para disciplinar o tráfego no cruzamento urbano, facilitando o entendimento das regras de preferência, mesmo na ausência do semáforo, ou sinalização vertical mais complexa. Importante destacar, e conforme informado pelo próprio Poder Executivo em publicações oficiais, essas figuras não configuram rotatórias, mas sim medidas técnicas de sinalização horizontal previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como dispositivo de orientação ao tráfego, e não demandam alteração de normas viárias para sua instalação. A ampliação da aplicação desses condutores com pontos citados visa proporcionar melhor visibilidade e redução de conflitos viários e maior segurança, sobretudo em locais de elevado fluxo ou de baixa visibilidade. Sendo medida de baixa complexidade, custo reduzido e alto impacto positivo na segurança viária. Solicita-se atenção especial por parte do Executivo à presente sugestão. Qual setor da Câmara falta o incêndio tanto que tinha para o aumento do prefeito Valde Caiba, vereador Nará, vereador da bancada progressista. Eu passo a presidência agora para a minha vice-presidente. Convido o vereador Roberto Bach para manifestar sobre a indicação. 6 minutos, senhor Certo. vereador. Obrigado. Boa noite novamente. Marco, não sei qual é as primeiras que você tem ali, que eu começo pela qual indicação que você tem as fotos ali. Sinalização. Perfeito. Então, assim, colegas, eu fiz duas indicaçõezinhas. Uma delas se refere a esses nossos condutores de trânsito, vamos chamar assim, né? Que não são rotatórias, né? Que até foi feito um vídeo, foi pedido para o prefeito, para a prefeitura, vários vereadores, não só eu, acho que quase todos, né? Acharam que ficou bom, ficou legal aquelas condutores de trânsito, na verdade, né? Que foi colocado em algumas avenidas. Avenidas e ruas, e a gente andando pela cidade, a gente viu da necessidade, e até aqui aparece na minha indicação, quem me ligou e me pediu também foi o professor e ex-vereador Charley Willers. Ele comentou sobre a entrada da cidade ali na frente das Servições, que ele viu várias vezes. Ele disse que viu o pessoal ficar meio perdido ali no entrar, atravessado e coisa. Ele deu a sugestão de colocar lá, e eu andando na cidade pensei, podemos colocar esses delimitadores, na verdade, né? Isso aqui não é uma rótula, que fique bem claro para a população, né? Que não é uma rótula, a preferência segue a mesma. A rua que é a preferencial, ela segue a mesma, tem que parar. Ele nada mais é que um delimitador de posição. Então, se você está na sua direita, para você contornar certo, vamos dizer assim, como se aprende nas autoescolas, né? A gente que já é motorista mais antigo, vamos dizer assim, e ali nas fotos eu tirei algumas fotos de alguns locais ali entre a Rua Dom Schneider e a Dom Hermeto Pinheiro, a Avenida Cristiano Teixeira Machado e a Rua 15 de Maio, a Avenida Cristiano Teixeira Machado e a Caró, a Rua Caró e a Avenida Reinaldo Raupental, a Avenida Reinaldo Raupental e a Rua 15 de Maio,
e a Rua 15 de Maio é a Avenida do Hermeto Pinheiro. Então são vários locais. E ali, onde o Marco parou agora ali, que é as Sermissões, que eu acho que também é interessante nós botarmos ali esse sinalizador, como o professor Charley nos sugeriu. Então eu acho que é uma coisa que, no meu entender, a gente recebeu também algumas críticas. Isso aqui não é um pedido meu, isso aqui é um pedido de todos os vereadores, todos, a mais legislatura. Até foi a vereadora Nelci que pediu há uns quantos anos, que sugeriu, e eu também concordei na época, e todos nós concordamos que eu acho que o fluxo de veículos ele se tornou a mobilidade urbana bem melhor, na minha visão. Teve no Face algumas pessoas que criticaram que não tinha necessidade. Eu acho que ficou muito bom, deu maior mobilidade, tanto para as pessoas que estão caminhando, como para os veículos. Acabou que o veículo ele se obriga a contornar certo, né? Então acho que é interessante. Esse seria uma. E daí a outra indicação minha, que é referente também, já conversei com o prefeito sobre esse caso. Esse aqui também até foi um pedido que eu gosto de citar, que foi o seu Ed Mauro dos Santos. Ele veio lá no escritório e isso aí faz tempo que tinha aquele barro ali, né? Aquela entrada na nossa cidade, uma entrada tão bonita e sempre bastante barro ali que vem lá de cima, né? Da entrada do Clã ali, da, do Gere ali, do Gere, onde é a antiga Hípica, né? E aquele barro ali até. Daí eu convidei o prefeito e o prefeito se dispôs, junto com o secretário com o Thiago. Aí nós fomos lá e olhamos e é para essa semana já começar a resolver esse problema, que não é um problema tão grave, só que é um problema que deixa a nossa cidade com uma aparência de desleixo, né? Não entrar na cidade, sempre que choveu ali, tem umas fotos que eu tirei agora nesses dias que tava. E daí até bem na hora que eu tava tirando as fotos ali, tava cruzando a esposa do seu Olavo ali, da mecânica, Olavo Chonardi. Ele disse: olha, quando chove bastante, ela disse: eu venho de guarda-chuva, cruzo o carro, não tem como, a gente se embarra e se suja aí. E realmente a aparência que fica ali é uma aparência de descuido, né, na entrada da nossa cidade. Então acho que é um trabalho de pouco gasto, como foi explicitado aqui, junto à indicação, que não é uma coisa que dá um custo tão grande, tão alto, e é uma coisa que é uma melhoria para melhorar para toda a população. Acho que seria mais ou menos isso. Fechou meus 6 minutos, presidente? Fechou? Então, tá resolvido. Obrigado. As referidas indicações serão encaminhadas ao órgão competente. Temos também uma indicação da vereadora Neuza Maria Marques, da bancada do PT. Convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para fazer a leitura da referida indicação. Excelente senhor Roberto Bach, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora que é das sessões que confere o artigo 187, 22, inciso 5 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caibaté, vem respeitosamente apresentar a seguinte indicação: indica que o poder executivo, por meio da Secretaria competente, avalie e viabilize com a máxima urgência a possibilidade de auxílio para ampliação emergencial da moradia do senhor Dorival Paiva, residente em uma pequena casa de madeira de aproximadamente 4 metros por 4 metros, situada na linha Progresso, saída à localidade de Porto Alegre, em beco de acesso investigativo. O cidadão idoso e portador de emprego e controle de extrema vulnerabilidade social, com a residência não oferece espaço físico mínimo necessário para abrigar dignamente uma cozinha funcional, ou mesmo para a instalação de fogão a lenha. O ambiente abriga o funcionamento de cama, banheiro e os demais pertences, sem divisões ou áreas mínimas adequadas para o conforto térmico e preparo de alimentos e mobilidade segura. Considerando o agravamento da situação com a chegada do inverno, a ausência de estrutura
para crescimento compromete ainda mais a saúde e a integridade física do morador, sendo imperioso que o poder público que atue para garantir o cidadão mínimas de habitação e dignidade, conforme os princípios de constitucionais de função social da moradia, da dignidade da pessoa humana e da proteção aos grupos vulneráveis. A ampliação sugerida pode ser dada de forma simples, com foco na instalação de um espaço seguro e isolado para o uso de fogão celular, permitindo ao morador condições de segurança alimentar, salubridade e conforto técnico. Trata-se da medida urgente e humanitária de interesse público plenamente justificável sob o ponto de vista social legal, inclusive nos termos da política pública de assistência habitacional a ser avaliada para parâmetros da Lei Orgânica do Município de Taibaté e das diretrizes federais de habitação e proteção social. Diante disso, precisa-se movimento, trabalho técnico social do caso pelo setor competente, ou adoção de providências de caminho. Audições da Câmara Municipal de Taibaté, em 5 de julho de 2005, atenciosamente, vereadora Neuza Maria Marques, vereadora da bancada do Partido dos Trabalhadores. Convido a vereadora para manifestar-se sobre a indicação. 3 minutos. 3 minutos, colega. Eu vou falar agora sobre essa indicação, posteriormente vou cumprimentar a todos os que aqui estão presentes. O inverno com conforto, para nós todos aqui que temos conforto, é uma estação muito bonita. Ao ver uma pessoa em uma cadeira de rodas, sem sequer um fogão a lenha, sem sequer um conforto, um calor, é inadmissível no nosso município que tem tantas riquezas, tantas belezas. Eu vou solicitar ao CRAS, então, que é o órgão competente, que faça uma visita ao senhor Dorival Paiva e veja as condições de moradia deste senhor. É possível, sim, que este senhor tenha uma vida mais confortável nesta velhice que ele está tendo. É cuidado simplesmente por uma irmã que faz os seus alimentos, mas e durante o dia ele passa, agora nesses frios que tinha, passava enrolado em um cobertor, né? Sob pena de não poder ficar na cama o dia inteiro, porque isso também ninguém aguenta. Então eu peço realmente ao poder público municipal que se importe com esse senhor Dorival Paiva. Com isso eu quero evitar uma judicialização, né? Para que ele tenha, porque município, estado e governo federal têm a obrigação de ajudar o vulnerável que se encontra numa situação tão precária. Eu acredito que as medidas vão ser tomadas, porque Caibaté é um município que tem um prefeito, que tem toda uma equipe muito humana. Muito obrigada. Obrigado, colega. A referida indicação será encaminhada ao órgão competente. Temos também uma indicação da vereadora Mariela Maciel Legário, da bancada do PL. Convido a primeira secretária, Margarete da Silva de Souza, para fazer a leitura da indicação. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caibaté, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, senhores vereadores, nos termos regimentais e considerando o interesse público, vem por meio dessa indicar a senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Assembleia Legislativa, que sejam adotadas as providências necessárias para alterar a denominação da rodovia RS 53B, atualmente denominada Senair Maicá, para a rodovia Peri Marques dos Santos, no trecho que compreende o município de Caibaté, apresenta legislação fundamento-se na relevância histórica, política e social de Peri Marques dos Santos, primeiro prefeito eleito de Caibaté, cuja trajetória de vida
exemplo de trabalho, dedicação à comunidade e contribuição efetiva para o desenvolvimento regional. Nascido em 15 de maio de 1936, nas proximidades do lajeado Mexerico, Peri construiu sua história de simplicidade e bravura. Serviu o exército destacando-se como terceiro sargento da cavalaria e logo após sua formação militar, ingressou na vida pública, sendo eleito vereador e mais tarde prefeito municipal na primeira eleição democrática de Caibaté em 1968. Durante seu mandato, Peri promoveu significativos avanços na infraestrutura municipal, como a implantação de água tratada, melhorias na telefonia e, sobretudo, no ensino público, por meio da construção e reforma de escolas e apoio à formação de professores, com a concessão de terrenos ao Estado, transformando a realidade em inúmeras famílias locais. Após sua atuação política, expandiu seus horizontes para o centro-norte do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Goiás e sendo reconhecido, inclusive, por a nomeação de escola em seu nome no município de Ixá do Tocantins, com base nesse legado de integridade, espírito público e contribuição social. É mais que justa a nomeação desse cidadão que tanto fez por Caibaté e por outras regiões do país. Assim, sugere-se a renomeação da RS 536 para a rodovia Peri Marques dos Santos, como forma de preservar a memória dos mais importantes líderes da história locais, honrando sua dedicação e compromisso com o bem comum. Sendo que tínhamos, para o momento, atenciosamente com as pessoas da Câmara Municipal de Caibaté, Rio Grande do Sul, em 9 de junho de 2025. Ao senhor governador do Estado do Rio Grande do Sul, vereadora Mariela Maciel Olegário, vereadora do PL. Convido a vereadora para manifestar-se sobre a indicação. 3 minutos, colega. Boa noite. Essa indicação eu fiz e também os colegas de Mato Queimado na Câmara já fizeram, né? Lá, e é uma pessoa com uma história que eu conheci também agora, a história dele, né? Uma história que foi o nosso primeiro prefeito do nosso município de Caibaté. Ali onde ele fala no Mexerico, ali é para baixo da ponta ali do seu Enio, da Irajá. Ele morava ali à direita. E ele foi uma pessoa que ajudou muito o nosso município, as pessoas carentes. E peço, se os colegas podem votarem, né? E eu agradeço. E aonde o nome é a nossa RS 536 é Senaí marcar para a rodovia Peri Marques dos Santos, né? Aonde a gente também vai ir até o governador do estado, buscar a Câmara de Mato Queimado. E está aí. Muito obrigada. Certo. Obrigado, colega. A referida indicação será encaminhada ao órgão competente. Então, agora, antes de nós passarmos para o grande expediente, colegas e pessoal de casa, e pessoal que está nos prestigiando aqui, nós vamos passar para o assessor jurídico, Daniel Schultz, para fazer uma explicação para nós sobre a parte do nosso concurso público, né, Daniel? Fica à vontade, o púlpito é teu. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos, nobres vereadores. Agradeço pela oportunidade de estar aqui, podendo falar com os senhores e com a população de Caibaté a respeito do concurso público. Inclusive, nós tivemos, dei explicações um pouco antes de começar a sessão legislativa, mas foi do interesse dos vereadores que se explicasse aqui na sessão para que a população toda tivesse conhecimento. Em relação ao concurso público, eu vou começar ressaltando que ele é um interesse muito grande da administração pública. A administração pública, na pessoa do prefeito, Daniel Sefrin,
ele tem um interesse muito grande em realizar o concurso público. Por quê? Porque ele é vital para o funcionamento da própria administração, visto que a forma de ingressar na administração, nos cargos, a principal forma é através de concurso público. Então, isso é saudável para a administração. Dito isso, teve-se, logo no começo do ano, toda a preparação para a realização do concurso. Inclusive, contou-se com a ajuda da Câmara de Vereadores no que tange a algumas mudanças e adaptações de leis municipais que estavam defasadas. Então, tem legislações federais que nós temos que atualizar, força nós atualizar nossa legislação municipal, que versam sobre o concurso público. Então, nós tivemos que fazer uma série de atualizações na legislação, né, que foi passado e aprovado aqui pela Câmara de Vereadores, em relação ao concurso público. Então, você tem desde a atualização de cargos, você tem também em relação à previsão de cotas, né, para pessoas com deficiência, você tem toda uma mudança que é necessário para que o concurso ele venha a ser proveitoso, ele venha a ser efetivo para a administração. Se o concurso ele é feito de qualquer maneira, de qualquer forma, sem ter sem se arrumar primeiro, né, esse ajuste legislativo, você vai ter problemas futuros. Então, será feito concurso, ele não vai atingir o efeito, a expectativa e atender a necessidade da administração. O que ocorreu foi que, para se realizar o concurso público, é necessário passar por uma licitação. A licitação, ela é regulada pela Lei 14.133 de 2021 e foi escolhida uma modalidade de licitação. E dentro dessa modalidade, ocorreu que, estando quase perto do fim da licitação, já quase com o contrato assinado, aconteceu alguns problemas e, inclusive, problemas que levou à judicialização. Você tem esse problema em relação a concurso público em quase todos os municípios de Caibaté, né? Inclusive, todos os prefeitos têm esse problema. E, com isso, você teve uma pausa na realização do concurso. E tendo que esperar um trâmite processual muito grande, a administração, tendo interesse na celeridade, achou por bem terminar aquele processo licitatório e iniciar um novo processo. E esse novo processo ele vai ser feito numa modalidade diferente de licitação, né? Ele tem que atender às leis licitatórias, em especial a Lei 14.33, e ele já foi feito um levantamento, tivemos reunião semana passada, um levantamento dos cargos, né, mais ou menos expectativa, quantos cargos, da necessidade, uma atualização em relação a isso, e foi encaminhado o estudo técnico preliminar, que é a exigência da lei de licitações, foi encaminhado ao setor de compras e licitações, e o setor de compras e licitações está formulando o edital que servirá para dar o pontapé inicial a um novo processo licitatório. E o que eu quero deixar bem claro aqui, que a duração do processo licitatório, ela pode, nós não temos uma previsão exata do quanto tempo vai durar. Pode ser extremamente célere, pode durar poucos dias, como pode durar alguns dias a mais. Isso vai variar se houver recursos, né, no processo licitatório, ou não houver recursos, se tiver um recurso de alguma empresa, a quantidade de concorrentes, tudo isso ele impacta na demora do processo licitatório. Mas isso é previsão legal, temos que respeitar, devemos respeitar. E uma vez superado isso, escolhida a empresa vencedora, a empresa tendo vencido o concurso público, o processo licitatório, ela vai proceder então com o trâmite para o concurso público, que envolve edital de inscrição, edital de homologação de inscrição, e aí vai ser marcada uma data para a realização do concurso. Então, para os cidadãos de Caibaté e também para os vereadores, a respeito da informação, o concurso público ele se encontra em fase de licitação. Ele está na fase de licitação. Temos a expectativa de não demorar, né? É a esperança que não demore, que seja célere. E, na medida do possível, toda a administração, também a Câmara de Vereadores, está se empenhando para que o concurso ele saia com uma maior celeridade e maior eficiência, porque isso vai ser tanto de interesse da Prefeitura quanto de interesse aqui dos vereadores.
Deixo as palavras à Câmara. Muito obrigado. Certo. Certo, Daniel. Nós, os vereadores todos, a Câmara que agradece a sua disponibilidade, vir, seu jurídico. Obrigado por ter vindo aqui para expor, para ficar bem claro para a população, né, que realmente nós estamos todos, tanto o legislativo quanto o executivo, imbuídos em dar certo essa parte agora do concurso público, né, que é um pedido sempre dos vereadores aqui que haja esse concurso público e você explicitou muito bem o porquê até agora não deu, mas a gente fica no aguardo, né, colega? Dos vereadores, né, e da população cobra bastante, né, sobre esse Isso, concurso, e da né? população. Perfeito. Então, agora nós passaremos ao grande expediente, onde o tempo será de no máximo 5 minutos para cada vereador, nos termos do artigo 130, inciso 9 do regimento interno desta Casa. Vereadora Gilce Carme da Silva Rocha, bancada do MDB, vai fazer uso da palavra? Não. Vereadora Mariela Macielo Legário, bancada do PL, vai fazer uso da palavra? 5 minutos, colega. Meu boa noite ao nosso presidente da Câmara e os nossos colegas. Boa noite também ao Marcos, a toda a sua equipe, a nosso visitante ali, como é que é o Wimar. Seja bem-vindo sempre. Ao moço ali, que eu me esqueci o nome bem, Daniel, o Guilherme, a Pamela e a nossa querida lá, a boleira, Eliane. E meu boa noite a todos os ouvintes que estão na live. Então, hoje eu tenho um agradecimento também, onde eu fui publicada pela comunidade da linha Carol, onde nós estava com uma guarita. Eu tinha as fotos que de passar. Que a gente passa as fotos ali. Em estado precário de as crianças entrar lá dentro para pegar os transportes. Já esperavam na chuva, com guarda-chuva. Eu vim até a prefeitura, conversei com o nosso vice-prefeito, Zé. Ele muito atencioso e disse, não, Bela, de tarde, se foi na segunda passada, de tarde ele disse para mim que ia lá, ver a situação, mostrei as fotos para ele disse que à tarde ia lá com o nosso chefe de obra, Thiago, é isso, foram lá. Na segunda de manhã já foram lá, limparam, arrumaram, era uma lama só, né? Estava horrível. Não tinha como as crianças esperar lá dentro o transporte. Eu agradeço muito ao nosso vice-prefeito, o Zé. Também aonde a Andressa Maciel e Moda lá fizeram para mim pedido para ver se nós conseguimos fazer uma guarita onde os jovens da faculdade esperam o transporte para a faculdade, né? Durante a noite, também chovendo, eles têm que esperar ali na baixo, porque seu magrão ali, aonde ficam no tempo, né? Até a hora que vem o transporte para eles para a faculdade. Também a gente esteve junto ao trevo de São Miguel, a colega também, a Nádia, estava lá, junto com os agricultores novamente. Nessa, não vou dizer, onde nossos agricultores estão passando por essa dificuldade, igual eu digo assim, ó, eu sou uma pequena agricultora, né, gente? Mas meu esposo é agricultor também, e eu sei da situação como um agricultor está passando hoje para sobreviver na agricultura. E tem que parar seus maquinários e ir para a estrada, né? Eu disse assim, uma vergonha. Não se faleme em partido, em nada. Mas é triste e lamentável a situação dos nossos agricultores. E também eu estive, aonde a dona Elizabeth hoje conversou comigo,
que é na entrada, ali, fizeram a entrada, nós estamos fazendo o calçamento, o quatro, lá embaixo fizeram uma entrada, deu um barral só, não tem nem como solar o carro e também já conversei com eles para ver se puderem botar um cascalinho agora lá para eles poderem passar. E é isso aí, meu povo. Um abração a todos, Deus os abençoe, uma boa noite a todos. Obrigado, colega. Vereadora Neuza Maria Marques, bancada do PT, vai fazer uso da palavra? 5 minutos, colega. Saudar a todos que aqui hoje se encontram nos visitando, assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Caibaté, Ruimar, muito prazer em tê-lo aqui, Marquinhos e o Igor, sempre trabalhando. Obrigado, meninas, pelo chá, a Pâmela, a Elaine, mas um chá, um café, um bolinho aquece a alma e o coração. E é tão bonito esse carinho, é tão bonito isso contagia, né? Isso dá uma alegria. Olha, vocês são especiais. Vocês são especiais. Neste inverno é tão gostoso, né? Vou também dar uma boa noite ao presidente, né, seu Roberto Bach, e a todos que hoje aqui, meus colegas vereadores, e o assessor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores. Pois bem, eu ia falar, e a Mariela tocou no assunto do calçamento aqui do Rincão dos Bastos. É uma obra que está sendo feita, né? Uma indicação, um pedido que eu fiz ao deputado daquela vez eu fiz para o Pimenta. E então agora está sendo feito esse calçamento no valor de R$ 200 mil. Mas nós precisamos estender esse calçamento, chegar mais. E eu estou pedindo, uma hora acontece. Hoje eu estava analisando também, enquanto fazia uma caminhada na parte da tarde, depois das 3h30, e daí eu verificando como está linda a Praça Lago Azul. Lá estavam eles limpando hoje, construindo. Vai ficar linda ainda mais. Quando então eu tive a oportunidade de conhecer a creche das nossas crianças, a nossa futura creche. Nossa, quanto espaço, nossa, quanto conforto. Quem olha assim da rua para lá não imagina o conforto que essas crianças vão ter, os espaços grandiosos que eles terão. Aí eu vi alguma mãe falando, mas então as crianças lá da Vila Assunção, as crianças que estão um pouco mais distantes, mas vai ter o transporte para que elas possam então chegar e ser atendidas aqui na creche. Isso é uma coisa muito bonita para o nosso Caibaté, é mais um orgulho para o nosso Caibaté, essa grandiosa creche que está sendo construída e em breve estará pronta. No mais, eu quero deixar um abraço especial a todos os munícipes de Caibaté. Um abraço especial da vereadora Neuza Marques. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe a todos. Muito obrigado, colega Neuza. Vereador Sebastião Antunes da Rosa, bancada do Progressistas, vai fazer uso da palavra? 5 minutos, colega. Saudação, senhor presidente e demais colegas vereadores. Saudação aos assessor jurídico da casa. E agradecer os trabalhos também do
Marquinhos, os seus assessores que se encontram presentes, e as pessoas já nominadas no protocolo. Agradecer a presença do doutor Daniel, né? Jovem, cheio de vida, e tem muito para frente para desenvolver os seus trabalhos aqui conosco no município de Caibaté, e nós devemos, mais que nunca, apoiar as pessoas que têm boa vontade, as pessoas que são dignas, honestas, conhecido, e a gente sabe o dia a dia das pessoas que aqui vivem no município de Caibaté. Parabéns, Daniel, e sucesso na tua caminhada. Eu tenho certeza que o povo de Caibaté e da região vai te dar muito apoio e você vai ser muito além do que você espera. Mas eu quero, nesse momento, aproveitando a oportunidade, falar um pouquinho dentro do meu tempo, eu sei que vai ser escasso, mas vamos fazer o que dá, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a RS 536, que da oportunidade que nós estávamos na LM, o presidente da LM sabe bem, já me informou, mas secretariado também, foi feito um pedido direto ao governador, né, para um redutor de velocidade nas margens ali da Copa Trigo, por ali, né? E este pedido é justo e nós precisamos mais do que nunca convidar os colegas vereadores, convidar a sociedade de um modo geral, para que nós reforce esse pedido e que isso seja muito em breve feito, que o governo do estado olhe um pouquinho melhor para o nosso Caibaté, para o nosso município, referente a esse redutor de velocidade. Ali nós tivemos recente um acidente, eu acredito que alguém tenha da câmera que lá monitora, assim como eu tenho também, o seu Erno, que um homem conhecido, trabalhador no Encanto dos Pastos, né? E sofreu um acidente, pegaram, na verdade, colidiram nele na traseira do carro, e ainda em cima da faixa dupla. O homem simplesmente se livrou da morte, porque foi tão forte aquele impacto que jogou ele, o alto dele andou em torno de quase 30 metros, para depois bater no barranco, por um detalhe, porque Deus sempre estende a sua mão no horário certo, no momento certo, livrou ele de cair dentro daquela vala que tem do lado de baixo, ali poucos metros, ele caiu do lado de cima. E este senhor nem sequer que bateu nele por trás, e ainda passando em cima da faixa dupla, nem sequer desceu do caminhão para ter com ele ou prestar algum tipo de ação referente àquele erro cometido. Então, nós temos que, mais do que nunca, pedir, até inclusive a população, a comunidade do Rincão dos Pastos e também da Brasileira e várias outras pessoas, até pediram para nós que nós teríamos que fazer um protesto a esse respeito, porque não é simplesmente só o problema do seu Erno acontecido recentemente, mas isso já aconteceram vários problemas naquela localidade ali, naquele trecho, naquele quilômetro mais ou menos ali, foram vários que aconteceram. Me lembro do Darcy Mucucci, né? Quando ele vinha de lá para cá com uma coletadeira, também houve um acidente ali. Então, foram vários, não foi simplesmente um, mas foram vários. Então, é necessário que se coloque um redutor de velocidade ali para evitar que vidas sejam ceifadas. Porque eu acredito, do jeito que eu olhei o auto do seu Erno agora, por último, e conforme ele me contou pessoalmente, e eu acredito somente na proteção divina de Deus que livrou. Porque senão esse caminhão teria passado em cima daquele auto. Então é necessário nós acionar com força o governo do Estado. E, se fosse possível, como é o pedido da comunidade, nós protestar, nós reunir entre uma turma grande ali de pessoas de bem e que sejam interessados também pelas coisas e fazermos uma conversa lá. Fazermos algumas lives por lá no meio da rua e fazermos força para que o governo
se sensibilize com o povo aqui, mas que rapidamente ele pudesse ordenar que o Daire, pelo menos liberasse o Daire, ele acaba calçando, fazendo o impedimento que o município poderia fazer algo ali, ó, em benefício do povo, e o Daire não deixa. Pelo contrário, quer processar muitas vezes a prefeitura quando faz algo de bom ali para que essas coisas não venham a acontecer. Uma sinalização qualquer, eles não querem que o município faça, e eles também não fazem. Então, nós precisamos, senhor presidente, de repente, fazermos um ofício bem feito, e todos nós assinar ou pegarmos assinaturas também, tipo de, como semelhança de embaixo assinado, com mais pessoas da comunidade, e mandarmos direto lá para o governo do estado, para ver se ele sente na pele que as famílias aqui estão sentindo. Porque cada família que vai embora é ceifada a vida por falta de sinalização no trânsito, é uma vergonha para o governo do estado e para os seus assessores ou para os seus representantes, para o Daire, seja as pessoas que têm competência para sinalizar esse asfalto, essa RS, e não tem sinalizado. Lá embaixo, lá no Pedro Boiadeiro também, vários problemas aconteceu lá, o Pedro Boiadeiro fala, as lives deles, fala a verdade. E eu apoio, porque precisa pressionar, precisa ter alguém que cutuque a onça, nem que a vara seja curta, mas tem que ter alguém para essa finalidade. Seriam minhas palavras, sei que meu tempo já é esgotado. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, colega. Vereadora Margarete da Silva de Souza, bancada do Progressista, vai fazer uso da palavra? 5 minutos, colega. Cumprimento ao presidente Roberto Bach, Naná. Cumprimento aos colegas vereadores, nossos assessores, Guilherme, a Pâmela e a Eliane. Cumprimento aos funcionários do .com, o Marco e o Igor. Cumprimento o Daniel, assessor jurídico da prefeitura, agradecer por ter vindo aqui. Sempre estou te questionando sobre o concurso e hoje achei melhor pedir para você vir aqui e esclarecer para os colegas vereadores e a toda a comunidade que nos acompanha pela live. Quero comentar ao Ruimar, agradecer pela tua presença, venha mais vezes. Cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando por essa live. Quero falar, né, sobre o concurso, que foi muito importante as suas colocações, e a de grande importância, as pessoas sempre estão nos questionando, e que eu digo, porque eu sei que vai sair com o tempo, sei duas coisas que aconteceram, dos problemas que atrapalharam o andamento do concurso, que vão se preparando. No último concurso, tivemos 1.000 e poucos inscritos. Nesse, certamente, vai passar de 2.000 inscritos, porque vem gente de toda a região. O que eu digo para todos, vão estudando, cada um na sua área, que até serventes e operários vão estudando conteúdos de primeiro grau, e já para não ir perdendo tempo. E cada um dos outros, tanto os professores, sabem a parte, psicólogos, tudo que é onde que vai ter vaga, né, que vão se preparando, que a concorrência vai ser grande, e é importante que os funcionários sejam nomeados para injetar valores no nosso fundo, que tem, o nosso fundo é deficitário, e você sabe que os contratos não contribuem para o fundo. Quero falar sobre o IP, que vários funcionários que têm o IP passaram mensagem para todos nós, vereadores, todos recebemos a mesma mensagem, foi copiado. Só quero esclarecer que eu fui ver a tabela federal vai ser feita, no caso, o cálculo para ser adequado através da lei municipal para todos os funcionários que pagam um valor a mais, até para uns eu passei o valor que vão pagar, para todos vai diminuir o valor. Já tem vários que já estudaram a lei de funcionários concursados e vão entrar, porque vão entrar no IP, já estão dizendo, eu vou entrar porque para mim vai baixar. Já estudaram a sua alíquota, porque vai ser por
por faixa etária. E com certeza vai ser uma boa, porque para consultar o IP não está muito bom, mas para quem precisa baixar, é um programa muito bom de saúde. Seria isso mais ou menos que eu queria colocar e estou à disposição de todos os ouvintes para qualquer dúvida que eu puder intermediar junto ao Poder Executivo, que é uma das nossas funções. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado, colega Margarete. Vereador Walter Edes Steinhaus, bancada do MDB, vai fazer uso da palavra? 5 minutos, colega. Quero cumprimentar o nosso presidente, Naná, os colegas vereadores, o pessoal que nos visita hoje, Daniel, meu vizinho, né, Daniel? Neymar, obrigado pela presença. Seja bem-vindo, sempre a casa é nossa. Solda.com. E os nossos assessores. E assessoras, né? Pessoal da casa. Muito obrigado por tudo. Nós vamos começar. Eu hoje estive falando com o prefeito. Eu disse que papel eu não entrego aqui na Câmara, mas de quando tem que fazer os papéis na época. Eu tive uma reivindicação, uma visita hoje da dona Isabel Santana, filho dela. Ela me pediu, lá do pesqueiro, que fosse colocada uma carga de cascalho no pátio dela lá. Foi feito o calçamento lá e ficou muito bom, mas tem barro e está um atolador. Mas eu me encontrei com o prefeito muito gentil. Ele volta, não, nós vamos fazer lá para aproveitar que o rolo computador, tapa aqueles lados lá. Eu fiquei bem feliz. Serviço então que vai ser feito. Então é assim que a gente trabalha, né? Eu agradeço o prefeito, o secretário de obras, se fizerem, né, que vão fazer, e também as famílias fiquem felizes. E assim que a gente trabalha, né, presidente? Eu também queria fazer um agradecimento ao nosso deputado Márcio Bial. A legislatura passada, certo? Ele deu uma emenda para nós, presidente, numa reta escravadeira, onde nós, como representante do partido MDB, ele nos mandou, e eu fico bem feliz que o nosso prefeito Daniel, na primeira entrevista dele, depois que ele assumiu o cargo de prefeito, ele falou no rádio dessa reta escravadeira, e foi conseguido, citou meu nome, Walter Stanks, pelo deputado Márcio Bialper. Então a gente fica feliz, né, presidente, quando vereadores, quando é noticiado, né, o que o vereador está fazendo. E também mais 2 emendas. O nosso deputado Bialper mandou para a saúde, 80 mil, Fininho. E também agora, semana passada, teve a secretária dele, a Cris, em Caibaté, entregando um recurso de 300 mil reais para adquirir uma van, o CRAS. Né, Fininho, uma emenda tua, um pedido teu, um pedido nosso, do MDB. E assim, presidente, a gente fica feliz e mais coisas estão por vir. A gente está trabalhando, como sempre digo, né, presidente? Nosso partido é Caibaté. Então, os recursos que vêm,
E a gente vê o movimento, né, presidente, aqui em Caibaté, a procura dos candidatos a deputado federal e estadual correndo atrás dos vereadores. E a gente fica muito emocionado e feliz também, né, que eles vêm, procuram a gente. Que a gente vê que o pessoal, eles estão interessados, os candidatos, a trabalhar por Caibaté. Então, isso é muito bom. Eu acho que os vereadores, eles têm que ter uma posição e nós vamos escolher que realmente quer ajudar Caibaté e arrumar voto para eles. Tem problema? Quero cumprimentar o Val, então, e dizer ao Val, dizer aos demais, principalmente aos do PTB, a meus também, quero parabenizar, sabe por quê? O deputado, vocês, quando manda uma verba, ele bota a cara, e essa verba aqui é PMDB, essa verba aqui é medida por Walter, é medida da Neus, PT vai. Então, parabéns por essa qualidade do deputado, vocês fazerem isso, botar a cara e dizer, plano de tal, isso é ser coerente. Obrigado. Obrigado, Bastião. Mas é isso que a gente faz, né, Bastião? A gente trabalha em conjunto. Temos a Gilson, agora nossa companheira aí. E nós temos projetos, né, Gilson? Nós só não vamos ainda divulgar, porque está em caminho, né, presidente? Nós vamos falar com o presidente também da Câmara, para ter o apoio dele. Mas a gente tem coisas boas para Caibaté. E daí também queria cumprimentar o pessoal do Facebook, que estão nos acompanhando. E a notícia que a vereadora Chica colocou sobre o IP, uma notícia boa, que está vindo para Caibaté, o pessoal está cobrando bastante de nós, está ligando, querem saber como é que funciona. É uma lei federal, né, doutor, que está vindo. Então ela vai ser examinada e vai ser feita uma reunião com o Poder Público. Eu quero mandar um abraço a todos que estão nos assistindo e a nossos vereadores. Que fique tudo com Deus. Uma boa noite. Obrigado, colega Walter. Vereadora Juliana Alves de Oliveira, bancada do Progressistas, vai fazer uso da palavra? Sim. 5 minutos, colega. Boa noite, presidente Nanabac. Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar também ao nosso assessor jurídico, Guilherme, as nossas colegas, a Eliane, muito obrigado pelo bolinho e pelo chá, a Pamela, a equipe do Ponto Com, sempre nos apoiando aqui nas lives, né? Quero cumprimentar também ao Ruimar Sodré, mais conhecido por nós por Cune, né? Que está aqui presente, seja bem-vindo, pode vir sempre, a casa é do povo, como a gente sempre está falando, né? É bom ver vocês aqui. O Ruimar, que está sempre cobrando nós sobre a parte da saúde, né, Ronaldo? A preocupação do Ruimar sempre foi a saúde, né? Então a gente está sempre tentando buscar o melhor, né, nessa parte também, né? E ao assessor jurídico aí da prefeitura, o Daniel, que veio aqui também falar sobre um assunto muito importante, né, que é o concurso, né? A gente é cobrado bastante, né, sobre esse concurso, a população vai tá, e o concurso, e o concurso. A gente explica, mas vindo do assessor jurídico, a explicação fica melhor, né? Vem bem detalhada, vem dentro da lei e assim que funciona, né? Sobre os pedidos que foi levado até a LM, que o Sebastião aqui colocou, né? A RSL 536, né? Essas lombada eletrônica, né? Que foi até colocada. Muito importante. A volta do parto para Caibaté, muito importante também. Então, a gente está com várias demandas, assim, buscando, né? Foram coisas bem colocadas, são
vidas que foram ceifadas ali naquela RS, então a gente cabe sim, Sebastião, acho um protesto, uma busca mais ao governador para que seja feita logo esse pedido, né? Porque não podemos deixar, né, Caibaté assim quando vem perder mais vidas ainda, né? Então era sobre isso, né? Sobre as demandas eu encaminho. Quero agradecer até ao prefeito. Sábado eu falei com ele antes de entrar no programa da rádio, que eu e o colega Naná representamos a Câmara de Vereadores, né? Sobre ruas, né? A gente se preocupa bastante nesses momentos de chuva, ruas no interior, né? Barro. E ele, não, Juliana, eu já tô vendo isso aí. Eu ligo mesmo. Eu cobro, eu ligo pro Daniel, ligo pro Thiago, vamos para cima, né? Porque a gente tem que, o povo pede e a gente tem que correr atrás, né? Mas eu agradeço o empenho deles, eles estão sempre prontos para me atender, né? Me atende quando eu ligo, então, meu muito obrigado, fica a eles também, e uma boa noite a todos. Obrigado, colega Juliana. Vereador Roberto Bacnaná, bancada do Progressista, vai fazer uso da palavra? 5 minutos. Bom. Assume como presidente, Chico, por favor. Cinco minutos. Colega, marca ali, quando der os 5, você me avisa que eu paro. Primeiramente, saudar todos os vereadores, meus amigos, saudar a assessoria jurídica, assessores, Eliana, Pamela, Nathalie, saudar o nosso assessor jurídico da prefeitura, que veio aqui, fez uma bela explicação, elucidou-nos, muito importante, muito válido. Saudar o Igor da Ponto Com e o meu amigo, o João Popular, Marco Andrei. Obrigado, Marco. Cada vez melhor a qualidade. Estamos tentando melhorar para vocês aí, pessoal. E obrigado para quem está nos assistindo. E peço para vocês, se puderem, compartilhar nossa live, porque nós ficamos felizes. Isso já está ficando até repetitivo, mas nós ficamos felizes quando vem saudar o Rui Marcos Sodré, o Cune, pela presença aí. Obrigado pela presença. E dizer da nossa alegria realmente de quando nós conseguimos trazer mais gente para dentro da Câmara. Agora, com essa parte de Facebook que nós estamos transmitindo, a gente consegue chegar a mais residências, a mais pessoas, mas é bom quando vem as pessoas aqui, a gente se sente tão bem. Eu gostaria já comentei um pouco com o Daniel aqui sobre esse caso do concurso público, agradecer ele e dizer que a gente está torcendo que dê certo agora, se Deus quiser vai dar certo, porque é uma coisa que a população quer, não é só os vereadores, não é só a administração, é uma necessidade para nós diminuirmos essa parte de contratos, isso é um interesse público e realmente acho que todos estão interessados e se Deus quiser vai dar certo. Queria falar um pouquinho, que eu anotei aqui uns 3, 4 itens sobre a mobilização também que nós tivemos eu digo nós porque eu acho que todo mundo pensa igual, os agricultores, seja eles pequenos, médios ou grandes, nós estamos há muito tempo sem colheita, então isso é um problema que se tornou grave para o nosso município e todos os municípios da nossa região aqui, porque nós estamos praticamente há 5 anos sem colheita, então ou é muita chuva ou é uma seca. Então, está afetando, como a colega vereadora Mariela, nós estivemos lá na mobilização, e está afetando, na verdade, as prefeituras, está afetando os cidadãos, está afetando todo mundo esse caso de não haver colheita. Ele baixa, as prefeituras estão arrecadando muito menos, então as prefeituras arrecadando menos, o que acontece? Acontece que a prefeitura não está conseguindo mais e não vai conseguir, e até o prefeito de São Miguel das Missões comentou que pode até ocorrer um colapso em prefeituras, né? Se não produz, a prefeitura não consegue ajudar as pessoas e não consegue suprir. Então, a gente pensa que essas mobilizações são importantes,
E é uma questão que eu sempre disse, eu disse lá na mobilização, é regionalizado. O nosso problema é aqui no Rio Grande do Sul. Nós não colhemos, o resto do país colheu. Então é importante todo mundo estar imbuído, pensar que não é grandes produtores, não é médios, não é pequenos, é toda a população que está necessitando. Essa securitização é importante para a nossa região sul. Esse é o meu pensamento. Falar um pouco também sobre esses recursos que o vereador Walter falou e o vereador Fininho não falou ainda, vai falar depois, né? A vereadora Gilcia, a vereadora Neuza, a vereadora Chica, o vereador Bastião, a vereadora Juliana e a vereadora Mariela. Então, assim, ó, como a gente se sente feliz, a gente se sente tão feliz que nós estamos vereadores todos em busca de recursos. E a cada semana, agora mesmo recebi uma ligação ali do prefeito dizendo que amanhã de manhã nós temos que ir lá no executivo, nós todos, né, nessa situação que é do PP, né? Mas de tarde teve do PMDB, né? Tem do PL, então são tantos recursos que o nosso município está recebendo, o que deixa também importante as nossas viagens. Isso é muito importante. Se nós não viajarmos, nós não conseguimos angariar esse monte de recursos. Então, que bom que esses recursos estão vindo para nós. Como o vereador Walter falou, o nosso partido é Caibaté. E é assim que a Câmara está trabalhando e é assim que nós vamos seguir trabalhando. Nós não vamos mudar em nada. Nós vamos seguir trabalhando e quanto mais recurso vier para Caibaté, melhor será para nós. Eu até cito a creche, que eu não me lembro se foi a Neuza que falou da creche, né? A creche também nós tivemos, na época, se eu não me engano, 2021, que nós fomos a Brasília, na época o prefeito Amauri e o vice Daniel, e eu estive junto, foi conseguido esse recurso. Olha a maravilha, né, vereadora Neuza, agora, essa creche que nós temos aqui, isso é através de conversa de ir de atrás do recurso. Se não tivesse ido de atrás, nós não teríamos. E assim é o resto de todos os vereadores, que é todos trabalhando em prol do nosso município. Sobre o programa da rádio, vou dar mais um puxãozinho de orelha em vocês para sábado, vamos junto lá. Foi eu e a Juliana, mas um puxãozinho de orelha brincando, né? Mas se puderem ir, vamos. O nosso programa, até eu convido o pessoal do Facebook que está nos ouvindo. Nós temos o programa da rádio da Câmara Municipal de Caibaté, que é às 9h45 até tipo 10h15. Então nós temos uma meia horinha e nós, quanto mais o vereador for lá para nós expormos todo o trabalho que é feito aqui dentro do Legislativo, um trabalho sério, um trabalho de ajuda para a sociedade e ajuda para a comunidade. Citei lá na minha conversa no sábado que eu digo quando a pessoa se candidatou. Terminou, Chica? Não, tá resolvido. Falo de novo outra hora. Vereador Valmoci Pires de Arruda, bancada do MDB, vai fazer uso da palavra? 5 minutos, colega. Minha saudação, presidente da Câmara, demais colegas vereadores, assessor jurídico, Pamela, Mar, Eliane, Marquinhos, sua equipe, né? E também o Daniel, a nossa saudação, né? Obrigado por tu vir aí esclarecer aí para nós a respeito do concurso público, que a gente, todos os outros vereadores falou, o pessoal cobra e cobra da gente, né? Então a gente sempre procura a, a pedir esclarecimento para a gente poder passar para a comunidade. E nós temos aí os outros aí, feliz, dá para você dizer, como diz o Rogério hoje, para mim, deve estar feliz com essa conquista que trouxe para o município. E com certeza, Rogério, porque tudo que vem para o município, isso se torna gratificante. Então, a gente, em nome do nosso partido MDB, a gente agradece o deputado Marcos Biolchi, né? Que isso aqui foi um pedido que a gente levou na época, eu ainda comentei hoje, quando a Dani do CRAS esteve aqui numa sessão e ela colocou ali o anseio que ela teria pelo uma van.
para ela poder se deslocar com a sua equipe, eles têm os seus programas que eles fazem, né? Para ter um veículo de mais suporte de pessoas. E graças a Deus, esse recurso, né, veio uma notícia boa na sexta-feira. A gente foi tivemos da prefeitura, tivemos no CRAS, e também foi aberto uma oportunidade na rádio onde a Cris falou. E então a gente fica muito grato por isso e sempre digo que ganha é a comunidade. E também a gente sempre está à busca de recursos, né, como a colega Gil, se Deus quiser também tem notícias boas, né? Ela, achei que ela ia comentar, que hoje ela resolveu não falar, hoje, mas tá bom. Colega Valdo. E então a gente está aí, à procura de recursos, batendo nos deputados, porque eles também estão à procura da gente, né? Para pedir seu apoio. Então a gente agradece muito isso, né? E estamos aí para trabalhar pelo município, unido pelo nosso município, porque vale a pena a gente chegar e nos deputados, porque se nós ficarmos em casa, não vai vir nada para o nosso município. E como eu comentei ainda hoje, a gente vai e pede uma vez para o deputado, não é atendido, vai duas, vai três, quer terem 4 vezes, porque sempre vai ter a prioridade aquele que mais insiste. O que pede uma vez e não vai mais, com certeza vai estar fora dos orçamentos que vai vir para o município. E eu tenho essa persistência. Não largo enquanto não trazer aquilo que a gente almeja para o nosso município. Isso aí, meu muito obrigado. Obrigado, colega Valmoci. Em nome de Deus, damos por encerrada a presente sessão legislativa ordinária e convocamos a próxima sessão legislativa ordinária para o dia 23 de junho de 2025, às 19 horas. Uma boa noite, com todos em paz.